Você já pode ter parado e pensado: isso que o meu filho ou a minha filha está vivendo é só adolescência ou pode ser algo a mais? A maioria das pessoas que vive perto de uma criança ou adolescente com transtorno bipolar não percebeu os primeiros sinais. Não porque não estavam prestando atenção, mas porque esses sinais são frequentemente confundidos com outros comportamentos. E o problema começa exatamente aí. Nessa aula, eu vou te mostrar o que já se sabe sobre transtorno bipolar em crianças e adolescentes. Como ele se apresenta, por que é tão difícil identificar e o que você deve fazer se algum sinal aparecer. Se você é pai, mãe, familiar, professor, ou se você é um jovem que está tentando entender melhor o que acontece com você, você está no lugar correto. Para que você comece a entender a dimensão do que estamos falando, saiba que o transtorno bipolar afeta cerca de 140 milhões de pessoas no mundo inteiro. E ao contrário do que muita gente pensa, ele não começa só na fase adulta. Estima-se que entre 1 a 2% dos jovens podem ser diagnosticados com transtorno bipolar tipos 1 e 2. Isso significa que numa escola com 500 alunos, podem existir entre 5 e 10 jovens com essa condição, a maioria ainda sem diagnóstico. Cerca de 27% dos casos de transtorno bipolar com pacientes diagnosticados têm início antes dos 13 anos e quase 38% têm início na adolescência, entre os 13 e os 18 anos. Isso quer dizer que a maioria dos casos começa bem antes da vida adulta. E aqui um ponto bem crítico. O tempo médio entre os primeiros sintomas e diagnóstico correto pode chegar a 10 anos, uma década de sofrimento, de erros terapêuticos, de crises que poderiam ter sido evitadas. Por que isso acontece? É exatamente isso que vamos ver agora. Os primeiros sinais do transtorno bipolar em crianças e adolescentes são chamados de pródromos. São manifestações que antecedem um episódio mais claro e definido do transtorno. E aqui começa a confusão. Esses sinais iniciais frequentemente parecem comportamentos típicos da adolescência. Te chamo a atenção para os seguintes sinais. Durante a fase de humor deprimido ou humor mais rebaixado, devemos ficar atentos ao humor triste ou irritável, que dura mais do que o esperado para aquela situação. Às vezes, apenas a irritabilidade ou demonstrações de raiva e reatividade, não necessariamente com a apresentação de tristeza. Também a perda do interesse em atividades que antes davam prazer, o que chamamos de anedonia. Muita fadiga e ou cansaço sem causa física aparente, dificuldades de concentração que afetam o rendimento escolar, o isolamento social progressivo e pensamentos sobre a existência, a sensação de que não vale a pena estar aqui. Já durante a fase ativa, que chamamos de hipomania ou mania, a energia parece estar acima do normal, como se a bateria não acabasse. Há também a redução da necessidade de dormir. Geralmente dorme-se poucas horas e acorda cheio de energia e disposição. Há também um aumento da fala e a necessidade por falar mais do que o normal, saltando de um assunto para o outro com uma frequência muito maior. Também, gente, a grandiosidade, que pode ser manifestada pela apresentação de pensamentos e ideias bem arquitetadas que parecem infalíveis. Há também aumento de impulsividade, gastos excessivos, comportamentos sexuais de riscos, uso de substâncias e envolvimentos em atividades que claramente trazem consequências negativas. Não é difícil de acontecer que nesses episódios de ativação, os familiares às vezes ficam até aliviados, pois parece que o filho está mais animado ou mais empolgado, e é aí que mora o perigo, porque essa energia, ela pode não ser normal, ela é geralmente excessiva, desorganizada e pode trazer consequências graves. Um outro detalhe muito importante é que, em vez de uma euforia, os adolescentes com mania podem não parecer felizes, e sim parecer furiosos ou mais irritáveis.
E aqui está um ponto que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que muda tudo, que são as confusões diagnósticas. O transtorno bipolar na adolescência é um dos transtornos mais mal diagnosticados. É porque os sintomas se sobrepõem com outras condições. Por exemplo, tanto o TDAH quanto o transtorno bipolar apresentam agitação, impulsividade, dificuldade de concentração e humor instável. Só que no TDAH, esses sintomas são contínuos, persistentes ao longo do tempo, independem de estados de humor. No transtorno bipolar, eles ocorrem em episódios. Há períodos com esses sintomas e períodos sem. Essas características episódicas são fundamentais. Esses dois transtornos podem existir ao mesmo tempo, o que torna o diagnóstico ainda mais desafiador. Uma outra confusão bem comum é o transtorno bipolar e o transtorno opositivo desafiador, que é o TOD. A irritabilidade persistente, a explosão de raiva, a dificuldade de obedecer regras, tudo isso pode aparecer tanto no TOD quanto em episódios de ativação bipolar. A diferença está na presença dos outros sintomas típicos do bipolar, como, por exemplo, redução do sono, grandiosidade, fuga de ideias. No TOD puro, esses elementos não estão presentes. Esse que vou citar agora pode ser a confusão com mais potencial para que o caso se torne crítico. É confundir o transtorno bipolar com o transtorno depressivo maior. Muitos jovens com transtorno bipolar chegam ao consultório com episódios depressivos como primeiro sinal. Se o profissional não investigar ativamente episódios prévios de ativação, pode diagnosticar apenas com uma depressão comum. E esse indivíduo, ao chegar no psiquiatra, vai ser prescrito para ele um antidepressivo sem um estabilizador de humor. Os antidepressivos sem proteção adequada podem, em pessoas com transtorno bipolar, precipitar episódios maníacos ou mistos. Por isso, o diagnóstico correto é vital. Então, fique atento a essa palavra que você está aprendendo hoje aqui: episodicidade. No transtorno bipolar, os sinais vêm e vão em episódios com começo, meio e fim. E entre os episódios, o jovem pode funcionar de forma razoavelmente normal. E se você chegou até aqui e algum sinal que eu mencionei acendeu uma luz, eu preciso te dizer algo importante. Procure ajuda especializada, não espere. O início precoce do transtorno bipolar está associado a um curso mais complexo do transtorno. Mais episódios ao longo da vida, maior riscos de comorbidades, como transtornos de ansiedade e uso de substâncias, e um risco aumentado do comportamento de risco. Isso não está aqui para te assustar, obviamente. Está aqui para deixar claro o quanto a identificação precoce e o tratamento correto importam. Quando o transtorno bipolar é identificado cedo e tratado corretamente, os resultados são muito melhores e pode promover maior estabilidade de humor, reduzir episódios e permitir que o jovem tenha uma vida funcional com qualidade. Em se tratando de psicoterapias, eu vou citar aqui, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, a psicoeducação, a terapia focada na família e a terapia interpessoal de ritmo social, que apresentam evidências sólidas e, junto com o tratamento medicamentoso, têm se mostrado como ferramentas essenciais para a melhoria da qualidade de vida em crianças e adolescentes com transtorno bipolar. A família também precisa estar dentro do processo. Famílias bem informadas, bem psicoeducadas, com habilidades para reconhecer sinais precoces e manejar crises, estão diretamente associadas aos melhores desfechos clínicos. Portanto, se você identifica esses sinais em alguém que você ama ou em você mesmo, procure ajuda especializada. A avaliação clínica cuidadosa, histórico familiar detalhado e acompanhamento longitudinal fazem toda a diferença. E antes de terminar, eu preciso te pedir 3 coisas. A primeira é que, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe agora. Mande para um pai, para uma mãe, para um professor, para alguém que trabalha com esse público que falamos aqui. Esse conhecimento salva vidas literalmente.
A segunda coisa é, se você está passando por isso ou conhece alguém que está, não normalize o sofrimento. Muita gente passou anos acreditando que isso era o seu jeito de ser, e não era, é uma condição de saúde tratável. A terceira coisa é, deixa um comentário aqui me contando o que você achou e o que você já viveu ou o que você quer aprender mais. Esse canal existe para uma função: levar conhecimento para quem precisa. E esse é o primeiro passo para uma melhor qualidade de vida.